Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Quem Sou Eu para Julgar. E hoje o assunto é polêmico, porque envolve o direito em diversos âmbitos, no direito civil, no constitucional, no penal, e eu não poderia falar sobre esse assunto sem chamar um time de peso aqui para nos acompanhar e esclarecer sobre tudo isso que aconteceu. Então eu vou apresentar os meus convidados. Aqui ao meu lado temos o Dr. Walter Ishida, seja muito bem-vindo. Obrigado. O Dr. Walter Ishida, vocês já conhecem, já participou aqui conosco. Ele é procurador de justiça, ele é professor de direito penal, autor de várias obras jurídicas que auxiliam muito no entendimento dessas questões penais. Aqui à minha frente temos o Dr. Marcos Vasconcelos, seja muito bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui. O Dr. Marcos Vasconcelos, além de um excelente advogado, ele atua na parte de direito empresarial, com a parte de empresas que trabalham, prestam serviços para o poder público. Ele também é professor de direito constitucional. No último podcast que participou aqui com a gente sobre o impeachment, deu para perceber pelo comentário dos alunos que é um professor muito querido e que passa um conhecimento muito amplo. Bem-vindo. Obrigado. E pela primeira vez aqui conosco temos o Dr. Leonardo Pantaleão. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer participar do programa com vocês aqui. O Dr. Pantaleão, ele é referência na parte de direito penal, ele é um excelente advogado criminalista, então quando a gente fala sobre alguém precisando de um advogado aqui na região de Alphaville, de São Paulo, todo mundo fala o Dr. Pantaleão, porque realmente é um cara que é referência aqui na região. Obrigado pelas palavras, obrigado mesmo. E vamos ao assunto então, né? Nesses últimos dias é um assunto que foi muito comentado, que é a questão da prisão do jogador de futebol Robinho. Só para contextualizar, o fato aconteceu em 2013, na Itália, enquanto ele jogava lá, né? Numa boate, onde ele foi acusado por uma mulher albanesa, em 2013, de estupro coletivo. Ele estava com mais alguns amigos nessa boate, quando essa mulher, essa albanesa, ela fez as alegações, né? Ela falou que ela estava inconsciente, sem poder reagir a isso. O processo começou, alguns amigos do Robinho voltaram para o Brasil antes de serem citados, até por isso que eles não, na Itália, eles não, quando a pessoa não é citada, ela não participa do julgamento, do processo. E o jogador Robinho chegou a ser citado, só que antes de concluir, né, o julgamento, as provas, ele veio para o Brasil pedir um asilo, né? E aí, o julgamento final, com todos os recursos e tal, ocorreu em 2022, que aconteceu o trânsito em julgado. E ele foi condenado a 9 anos de prisão em regime fechado, né? Lá na Itália, o julgamento ocorreu e, recentemente, tivemos uma votação no STJ que a gente vai discutir um pouquinho sobre isso para entender como que foi todo esse processo, certo? Então, eu acho que a gente pode começar entendendo sobre esse ato que deu início a tudo isso, que é o crime de estupro, né? O início de toda essa história. E a gente viu que as alegações da vítima, que ela estava inconsciente ou não, mas para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso, quais são, o que a lei no Brasil diz sobre esse crime? Quem que pode nos ajudar? Professor Ishida? No Brasil, nós temos 2 tipos de estupro. Um estupro à força, né, que ela também alega que pode ter ocorrido quando ela entrou no banheiro porque ela não queria o relacionamento sexual. E o estupro de vulnerável, quando ela está inconsciente, ela não pode reagir, né, o 213 e o 217A na figura, e não de menor de 14, mas quando ela está impossibilitada de reagir, né.
E na Itália também é parecido, só uma observação, esse regime fechado, acho que nós falamos no outro, foi fixado pelo STJ, né? Final que não tinha ainda, tinha uma pena de 9 anos, né? Exato. Aí o STJ se adiantou e já fixou o regime fechado. Nós escutamos os áudios gravados, né, na interceptação do carro do jogador, onde ele... Quem tiver interesse, tem bastante conteúdo que você consegue escutar os áudios desde quando a polícia italiana começa a interceptar o carro dele, né? As conversas que ele vai tendo. Isso parece que é uma prática muito comum lá na Itália, né? Essas interceptações. E quando ele está conversando com um amigo dele, ele inicialmente até brinca como se não fosse dar em nada, né? E em determinado momento ele fala que ele não fez nada, ele só encostou o membro dele lá na menina, mas que ele não participou do ato em si, né? E para as pessoas entenderem, isso é equivocado, porque já é considerado um crime, né? Não, sem dúvida. Você se aproveitar de uma situação em que a pessoa a qual você destina aquele comportamento, ela está impossibilitada por qualquer razão de oferecer resistência, consequentemente ela se encontra numa situação de vulnerabilidade. E por estar nessa situação de vulnerabilidade, qualquer ato lascivo, qualquer ato, independentemente de ser ou não uma conjunção carnal, uma relação sexual propriamente dita, mas qualquer ato dessa natureza caracteriza um crime sexual. Nesse ponto, você tem o estupro de vulnerável pelas circunstâncias do caso, pelas condições da vítima, né? Mas, e aí a violência quase que é presumida, porque afinal de contas ela não tinha a menor possibilidade de se opor àquele comportamento. Então, é o que no Brasil, como o doutor Ishida comentou, é o estupro de vulnerável, né? Importante dizer que inclusive é crime hediondo no Brasil, considerado crime gravíssimo. Aliás, todo e qualquer crime sexual, eu acho que até o legislador ele acaba pecando em algumas coisas, confesso, porque me parece que nós temos ainda comportamentos tipificados no nosso Código Penal relacionados a crimes sexuais e que, no meu sentir, ainda não tem a punição que seria adequada. Um exemplo típico é a importunação sexual. Você percebe que a importunação sexual é um crime sexual, não é considerado um crime hediondo e que certamente vai precisar em breve talvez ser revisto pelo nosso Poder Legislativo para que tente manter aquela prevenção, aquela reprovação da conduta de acordo com a proporcionalidade da gravidade do caso. Né? Então, mas para todos os efeitos, na questão específica, como você comentou dos áudios, os áudios, eles tendo sido obtidos de maneira lícita, como parece que foram, perante a justiça italiana, os áudios são contundentes. Ninguém discute, eventualmente, a ocorrência ou não do crime em si. O que se discutiu aqui no Brasil foi o desfecho dado pelo STJ no momento que ele deu, se já era o momento de determinar a prisão imediata ou não. Essa foi a maior discussão que se teve em relação a esse assunto. Essa questão de você falar sobre importunação sexual e já o caso de estupro é uma linha muito tênue, né? Você, como um exemplo de importunação sexual, só para as pessoas entenderem. A importunação sexual é todo aquele ato que tem por princípio satisfazer um desejo sexual, mas ele não envolve ali violência, não envolve grave ameaça. Muito comum, por exemplo, em transportes públicos. Os transportes públicos lotados, onde as pessoas se aproveitam daquele movimento para poder praticar aquilo que nós chamamos no direito penal de friccionismo. Ou seja, a pessoa acaba se esfregando na outra para poder satisfazer um desejo libidinoso da parte dela. Então esse é um exemplo típico de importunação sexual. E a partir desse momento constatado isso, as pessoas já têm o direito de pedir ajuda para a justiça para requerer os seus direitos e até mesmo para se proteger, né, desse tipo de assédio. Constatada essa situação, nós estamos diante da prática de um crime em flagrante, que vai admitir todos os desdobramentos de um estado de flagrância em relação a uma prática criminosa, como a prisão em flagrante, condução perante a autoridade policial, e aí os desdobramentos naturais até responder por uma ação penal e, eventualmente, no futuro, ser condenado e ter que cumprir a pena que foi imposta, que está fixada no nosso Código Penal. Doutor Ishida, então,
não há necessidade de efetivamente se consumar uma relação sexual para ser considerado estupro. Sim, principalmente com a mudança do Código Penal, né, o estupro virou tanto a condição carnal como o ato libidinoso. Então, o simples ato de libidinoso já tipifica o estupro, né? E que o doutor Pantanel é muito importante frisar é que o 215, que é a importunação, ele chegou, com a prática que eu tenho, mais de 32 anos fazendo audiência, dos juízes terem uma certa dó de condenar uma pessoa por estupro, porque foi em cima das vestes, foi uma coisa de inopino. Então eles não achavam que era estupro e desclassificavam para contravenção de importunação, que hoje foi revogada. Então eles surgiam falando que tinha que ter um meio termo, né, uma infração penal menos grave, né, proporcional à conduta, que eu também discordo, né, mas surgiu nessa ideia, né, de que algumas condutas seriam menos graves, né, o ato de inopino, o beijo, um bar de carnaval, tatear a roupa da mulher, né, sobre as vestes, seriam o 215A, né, do Código Penal. Eu acredito que até por isso que esse assunto teve uma repercussão tão grande, porque é um assunto discutido mundialmente, né? A questão do direito da mulher, de evitar a questão da violência, do assédio. Então, acho que não somente pela gravidade do fato, mas justamente por ser algo que os países eles têm feito tratados, eles têm se unido para discutir isso, né, e para que se evite e diminuam esses casos tão sérios, né? E voltando agora para a parte constitucional, doutor Marcos, a nossa Constituição, ela tem fundamentos que protegem o brasileiro nato. E até por isso que o Robinho, antes mesmo de a polícia ter qualquer oportunidade de evitar que ele viesse para o Brasil, ele já veio buscando essa proteção, certo? E eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente por que o Robinho ele não foi extraditado, como que funciona tudo isso? Então vamos lá. Extradição, antes de mais nada, ela é um instituto que existe entre países, entre estados nacionais. Tá? Então, ela basicamente funciona de que maneira? Quando um país quer que um outro país mande um indivíduo para lá, ou para responder por um crime ou para cumprir pena, esse país faz um pedido de extradição. Então, é sempre um pedido entre dois países. E muita gente fala na questão do tratado de extradição, por quê? Porque a extradição é feita por vias diplomáticas. Então, é preciso que haja, né, uma autorização entre os países para que haja extradição de um para outro. Então, um país pede ao outro país que mande um indivíduo, né, para responder por um crime ou para cumprir pena. Partindo aqui do Brasil, quando o Brasil faz o pedido para outro país, né, quando o Brasil pede a outro país que mande alguém, nós falamos em extradição ativa. Então, o Brasil manda o pedido. Quando o Brasil recebe o pedido, nós falamos que o caso é de extradição passiva. E na extradição passiva, o que acontece? Para que ela seja autorizada, primeiro tem que ser analisada a sua legalidade pelo Supremo Tribunal Federal. É a atribuição do STF, do Supremo Tribunal Federal, analisar a legalidade ou não do pedido de extradição. Se o Supremo entender que não há legalidade, o pedido de extradição ele é arquivado e o Brasil não vai extraditar. Caso o Supremo entenda que há legalidade, né, então ele faz um juízo de legalidade, aí então o pedido é encaminhado para o presidente da República e ele, presidente da República, que toma a decisão de, né, extraditar ou não o indivíduo. Então esse é o sistema da extradição. No caso do Robinho, o que acontece? Ele é brasileiro nato. E existe uma previsão constitucional, né, de que o Brasil ele não extraditará brasileiros. Na verdade, o artigo 5º, 51 da Constituição, ele diz que não haverá a extradição, né, do brasileiro, salvo do naturalizado
em caso de crime comum cometido antes da naturalização ou comprovado envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Então, a partir dessa interpretação, se o brasileiro é nato, ele não pode ser extraditado em hipótese alguma pelo Brasil. Né? Então, o Robinho, ele é brasileiro nato, quer dizer, é o brasileiro nativo, é o brasileiro de nascimento. Sim. Então, os brasileiros natos não podem ser extraditados por vedação constitucional. Então, por mais que a Itália peça, o Supremo não tem como autorizar a legalidade porque vai contra a Constituição. A nossa Constituição só permite extradição do brasileiro naturalizado e nos 2 casos que eu mencionei, comprovado envolvimento com o tráfico de drogas, Que não foi o caso. que não é o caso, ou crime comum praticado antes da naturalização. Né? Mas só, percebo, por brasileiro naturalizado. Então, realmente não há autorização constitucional para que o Brasil extradite o Robinho para a Itália, né? Mesmo havendo nessa questão um eventual acordo de extradição entre o Brasil e a Itália. Sim. Mesmo nessa situação, o Brasil não tem como enviar. Por isso que se cogitou o quê? Essa questão que nós estamos analisando de a execução da pena Aqui ser no Brasil. cumprida aqui no Brasil. Em vários casos que têm acontecido ultimamente, as pessoas, até por isso que é importante esse podcast, as pessoas elas têm o costume de agir muito com o coração, de dar a sua opinião, falando assim, ele é criminoso, ele merece ser preso, ele merece ser extraditado para pagar a pena lá, mas quem conhece a Constituição, o direito, sabe que não é bem assim, né? Aqui no Brasil a gente não trabalha com igual nos Estados Unidos, né? Que eles têm um outro método de julgar alguma coisa. Aqui a gente tem que seguir a nossa Constituição, a nossa soberania. Então, o fato do Robinho não ser extraditado é algo que fizeram direitinho, porque realmente estava na lei que não poderia ser extraditado, Na verdade, independente da opinião das pessoas que falavam, não, realmente ele fez ou não fez, né? Assim, eu acho que não há, como, né, eu sempre falo, não há dúvida de que ele cometeu crime porque ele foi condenado na Itália. Se há uma Exatamente. condenação transitada em julgado, ele teve direito a contraditório, teve direito a boa defesa, nós não estamos aqui discutindo se ele é culpado ou não. Né, o fato ficou comprovado pelas leis italianas, o crime aconteceu, ele foi condenado. O que nós estamos analisando é essa questão, né, desses desdobramentos jurídicos. Sim. Realmente, assim, por mais que a pessoa diga, ele tem que ser mandado para a Itália para cumprir a pena, mas o fato é que a Constituição brasileira, ela não permite essa extradição. Exato. Então nós não podemos fazer uma interpretação de momento, ou para, né, a Constituição tem que ser respeitada nesse ponto. E até mesmo o governo italiano tem que entender a nossa soberania, que está regendo justamente que a gente não extradita um brasileiro nato. E só um parênteses, aliás, a maioria dos estados tem regras semelhantes. A maioria dos países tem regras iguais a essa de não extraditarem seus nacionais, seus natos. Né? Tem muitos países que têm essa mesma regra. Exatamente por quê? Porque a Constituição ela é a norma jurídica que organiza juridicamente o Estado. Exato. Então a Constituição define, né, esses parâmetros. E a maioria das constituições hoje tem regra semelhante à nossa. Então, é o que eu falo, mesmo que nós tenhamos a vontade de que ele vá, mas nós temos que analisar a questão jurídica. E juridicamente a Constituição não cria essa possibilidade. Exatamente. Então, não adianta esse movimento popular para algo que realmente a nossa lei rege, senão vai ficar uma bagunça e é importante que as pessoas elas conheçam e saibam disso. E a partir do momento, dando continuidade à não possível extradição, a gente tem a questão do princípio non bis in idem, que é o seguinte, para quem não sabe, o Robinho ele foi julgado na Itália por esse crime. E na nossa Constituição, eu vou pedir para você explicar um pouquinho melhor, esse princípio significa que ele não pode ser julgado novamente pelo mesmo crime aqui no Brasil. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor o que é, quais os artigos, como que funciona essa questão. Na verdade, é uma questão
né, uma regra do direito brasileiro, né, inclusive vale para qualquer área, não só no constitucional, mas na área penal também. Né, o doutor Pantaleão, o doutor Estida, né, conhecem isso com profundidade. O que acontece é que ele foi julgado por um fato lá. Então não haveria como ele ser julgado novamente pelo fato aqui. Até porque aí, acho que até os penalistas aqui podem... acho que não teria nem a situação de aplicação da lei brasileira nesse caso, né? Não teríamos nem a possibilidade da... Porque como o crime foi cometido em território italiano, vale a lei da Itália. Né? Então, ele não poderia responder novamente pelo mesmo fato aqui. Tanto por isso essa ideia do non bis in idem, né? Você responde pelo fato uma vez, você não pode responder duas vezes pelo mesmo fato. E aí, no caso, por isso que essa saída, né? Repito, de que o governo italiano, então, fez esse pedido para que a execução da pena fosse feita aqui. Aí a gente entra com essa questão mais penal, né? Porque a Itália fez um pedido para o Brasil para que, então, já que a gente não pode extraditar, que ele cumprisse essa pena de regime fechado de 9 anos aqui no Brasil. Só que também temos poréns. Como que funciona? Na verdade, é exatamente isso. Na medida em que o Brasil não pode, não aceita remeter o Robinho, no caso, para que ele cumpra a pena lá, porque a Constituição proíbe, então a ideia foi o contrário. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos remeter a pena daqui para o Brasil, para que então o Brasil eventualmente cumpra. Nesse ponto surgiu uma discussão interessante também, que diz respeito à retroatividade da lei. Né? Por quê? Porque esse assunto é tratado pela lei de imigração. E a lei de imigração, quando passou a prever essa possibilidade, foi em 2017, ou seja, foi depois da prática do crime. Sim. Então, a grande questão, que é um outro princípio do direito penal, que é a irretroatividade maléfica da lei penal. Né? Ou seja, só pode retroagir no direito penal as leis que forem para beneficiar o acusado. Nesse caso, evidentemente, é algo que o prejudicaria. Então, essa foi uma outra discussão levantada pela defesa do Robinho perante o próprio STJ e que foi afastada também pelo STJ, que entendeu que já haviam tratados anteriores, que regulamentavam essa questão, que já previam essa possibilidade, que o STJ, inclusive, já tinha tratado de um outro caso anterior em que havia aplicado esse entendimento. Então, esse foi um outro ponto que também foi levantado, mereceu uma reflexão, porque também é um princípio básico do direito penal, né? Mas que foi afastado também pelo STJ. Eu acho que foi o primeiro caso, né, nesse sentido que foi julgado aqui no Brasil se poderia ser cumprido uma pena em um caso que não estiver... Porque, assim, só para a gente contextualizar, e agora eu vou pedir ajuda para o Ishida. Antes de tudo isso, a lei deixava claro que o brasileiro ou poderia ser cumprido uma pena em alguns casos. Não, medida de segurança só. Que era em caso de medida de segurança. Ou indenização. Ou indenização. Então, assim, a gente não está falando de um regime fechado. A gente está falando de uma condenação de uma sentença estrangeira, na qual o que até então a gente tinha muito claro na lei eram nesses dois casos. Sim. Que é medida de segurança ou indenizar a vítima, enfim. Sim. Aí a gente poderia trabalhar com isso. E aí, a partir do julgamento, que na verdade não foi um julgamento, foi esse pedido de homologação, que as coisas mudaram um pouco. Só a questão é assim, realmente você falou uma coisa que é verdade, foi a primeira vez, né, que se falou na homologação de uma sentença penal, porque até então a homologação ela dizia respeito a sentenças cíveis. O normal, tanto que é uma previsão no artigo 936 do CPC, que traz a regulamentação do que é necessário para que haja a homologação da sentença para que ela valha no Brasil. Porque também é uma questão de soberania. Uma sentença estrangeira para valer no Brasil, ela tem que passar, ela tem que ser homologada pelos órgãos competentes no Brasil. E a competência constitucional para homologação de sentenças estrangeiras é do Superior Tribunal de Justiça, do STJ.
Por isso que não foi para o STF. Exato, porque o artigo 105 da Constituição, ele coloca essa competência para o Superior Tribunal de Justiça. Então, compete ao STJ a homologação de sentenças estrangeiras. E sempre o normal foi a homologação de sentenças cíveis. Eu até comentei, eu tive um caso, né, em que eu entrei com uma ação no STJ para homologar uma sentença proferida por um tribunal italiano, onde foi reconhecida pelo Tribunal da Itália a adoção de um brasileiro, por um brasileiro maior, já de idade, de 19 anos. Ele foi adotado por um italiano que se casou com a mãe dele. A sentença foi dada por um tribunal italiano, só que a sentença tinha que ser validada aqui no Brasil, para que pudessem ser feitas as alterações nos cartórios competentes aqui do Brasil. Então, eu entrei com esse pedido junto ao STJ, pedindo a homologação da sentença, e essa homologação foi feita, né? Foi extraída uma carta de sentença que permitiu, então, a essa sentença italiana ter validade aqui no Brasil. E isso não era cível, né? Criminalmente, realmente, foi o primeiro caso que nós tivemos. E o doutor Pantaleo levantou uma questão importante, que é a questão da alteração da lei da imigração, né? Que, na verdade, o artigo da lei da imigração, que é o artigo 100, que passou a possibilitar, né, essa questão da homologação da sentença criminal para cumprimento aqui no Brasil. E aí vem um outro ponto polêmico, que foi levantado no julgamento pelo ministro Raul Araújo, que foi a questão exatamente de que o artigo 100, textualmente, ele fala que essa execução da pena ela é possível nos casos em que é admitida a extradição. Ora, se ele é permitida nos casos em que é válida a extradição, a partir do momento em que o Robinho não pode ser extraditado, então levantou-se essa questão, né, de que então o artigo 100 da lei da imigração não poderia ser aplicada a ele, né, dado o fato de que ele não pode ser extraditado. Inclusive o ministro Araújo fala isso no voto dele, né, acabou vencido, mas isso também foi objeto de discussão. Até que ponto o artigo 100 se aplica naqueles casos em que a pessoa não pode ser extraditada. E acabou prevalecendo esse entendimento, né, de que eu particularmente concordo nesse ponto com o ministro Raul Araújo. Eu acho que a interpretação nesse caso ela tem que ser uma interpretação do que está no dispositivo da lei. Respeito opiniões em contrário, mas como eu falo, a gente está aqui para defender questões jurídicas, né, analisar juridicamente. Sim. E o artigo 100 ele fala, nos casos em que se admite a extradição, se a extradição não é admitida, você não pode, né, querer subverter a norma para permitir o cumprimento de pena aqui. Mas, repito, foi um voto vencido, né, acabou prevalecendo, o voto majoritário de que a pena pode ser executada aqui, tanto que ela já está, né, em fase de execução. E, assim, o que as pessoas que acompanharam, que são, que não entendem essa parte um pouquinho mais complexa, é importante a gente explicar que, na verdade, não foi um julgamento de mérito. O pedido foi, essa votação, ela foi justamente no STJ para homologar ou não o cumprimento da pena que já foi julgada lá fora. Exato. Então, ele já teve todo o devido processo legal na Itália, onde ele apresentou as suas contestações, as suas defesas, e foi julgado em relação ao crime, se ele teria cometido ou não, e não foi esse o assunto dessa votação. O assunto foi justamente e simplesmente a questão da pena, que foi em âmbito civil, certo? E houve uma certa confusão, até mesmo entre as pessoas que estavam acompanhando, porque eu vi muita gente falando, ele tem que ser preso e ele é culpado, mas não estavam julgando, na verdade, se ele é culpado ou não. Isso já foi, né? Uhum. Alguém quer complementar? Eu queria, essa parte do artigo 100, eu acho mais razoável que o Marcos fala sobre isso, sobre essa interpretação do artigo 100, é porque antes, eu acho que umas 2, 3 semanas, o Capês tinha comentado, acho que no consultor jurídico, que era uma norma penal, né?
então não podia retroagir para o Robinho. E eu acho ainda que é uma norma processual penal de a sentença é uma forma de cumprimento, que a execução penal é provavelmente a processual penal, né? Então, existia essa discussão, né, se ia haver retroatividade ou não, mas também foi considerada também que ela não retroagiria. Aliás, outra questão que eu lembrei, que é um assunto relevante, é que o presidente da República vetou a saidinha, né, que ele permitiu a saída para a família. E muitos estão argumentando que é norma penal também. Para mim é processual penal, porque é penal quando mexe com a extinção da punibilidade, decadência, prescrição, aí surge a natureza penal, né? Porque a saída temporária, se for considerada penal, também não vai poder retroagir, né? Ao contrário da processual penal, que tem aplicação imediata, né? Sim. Porque esse veto provavelmente vai cair no Congresso, né? Que estão especulando que vai ser vedada a saída temporária para visita à família, né? Eles têm que esperar a manifestação. E isso é algo que envolve a parte constitucional também, né? Na verdade, é vontade do legislador, né? O legislador, a Câmara e o Senado aprovaram uma alteração na legislação penal. Toda alteração na legislação penal tem que ser feita por lei ordinária, né? Tem que ser lei em sentido estrito, que a gente fala, né? E então, houve uma alteração legislativa. E aí, obviamente, que o presidente tem a possibilidade de veto sobre projetos de lei, né? Tá no artigo 66 da Constituição. O presidente pode fazer veto tanto político quanto veto jurídico. O veto político é porque o projeto de lei é contrário ao interesse público, ou ele veta, né, faz o veto jurídico, que é o veto por inconstitucionalidade. Mas a partir do momento que o presidente tem essa prerrogativa de vetar, o Congresso tem, por outro lado, a prerrogativa de derrubar o veto, desde que o faça por maioria absoluta em sessão conjunta. Então existe a possibilidade da derrubada do veto, que aí, como consequência, impõe a promulgação e a publicação da lei. Eu só queria só uma questão que você levantou de julgamento, acho que é importante deixar claro assim, que o STJ não, em nenhum momento o STJ colocou em consideração se o Robinho era culpado ou inocente, em nenhum momento. Não, repito, não foi um julgamento de mérito. Ele é culpado, ele foi condenado, isso não entrou na pauta do STJ. O STJ apenas analisou juridicamente a possibilidade da sentença ser cumprida e executada aqui no Brasil. Então não houve um julgamento. Na verdade foi uma avaliação dos requisitos, né? Exato. Se os requisitos exigidos pelo nosso ordenamento jurídico para validar uma sentença estrangeira estavam ou não presentes. Exato. Esses requisitos eles estão não só na lei, mas também no regimento interno do próprio STJ. O regimento interno trata ali da matéria e define ali os parâmetros, as diretrizes de o que deve ser analisado, o que deve ser observado para poder fazer essa validação. Como o professor Marcos colocou, isso no passado era uma atribuição do Supremo Tribunal Federal. Sim, era. Mas com a emenda constitucional 45 de 2004, migrou Eles sabem tudo de cabeça. migrou do STF para o STJ. É por isso que a partir daquele momento o artigo 105 da Constituição estabelece que o STJ é que tinha essa atribuição. Eu vou só fazer um pequeno gancho, assim, só para responder uma provocação em relação à saída temporária que o professor Ishida levantou. É um assunto polêmico ao extremo. Interessante. Pode, de fato, haver a derrubada do veto. Aliás, não seria a primeira vez. Não. Basta nós lembrarmos do pacote anticrime, que o ex-presidente Jair Bolsonaro vetou uma série de artigos do pacote anticrime, depois o Congresso foi lá e derrubou o veto, né? O que eu acho que talvez aconteça em relação a essa saída temporária. O presidente Lula vetou a proibição da saída temporária para visitação familiar, o que eu acho que ele fez perfeitamente. Posso fazer uma pergunta? Porque claro. Isso, eu até nas minhas redes sociais, eu levantei a poeira, porque eu queria saber a opinião das pessoas. E eu tenho uma amiga que ela é defensora pública, que ela me apresentou alguns dados, que eu não sei até que ponto são reais ou não, onde a estatística das pessoas que voltam é infinitamente maior do que as que não voltam. Exato. Claro. Por exemplo, a das mulheres
que têm esse benefício, quase 100% delas retornam. Sim. E a dos homens, 5% que não retornam. 95% retorna ao sistema prisional em relação ao público masculino, né? E das mulheres ainda é um percentual maior. E se você for analisar, além de tudo, o percentual daqueles que em saída temporária praticam crimes é um percentual ainda muito inferior. Não chega muitas vezes a 1% da quantidade de pessoas. Isso ficou muito claro, inclusive, nas últimas estatísticas que foram obtidas e tudo mais. Então, me parece que, assim, né, é o exemplo que eu sempre dou, eu acho importante. O Estado, ele cria normas, né, e muitas vezes ele esquece que ele é o destinatário da própria norma que ele está criando. Só que daí ele se dá o direito de dizer assim, puxa, não consigo cumprir isso. Eu sou incompetente para cumprir isso que eu próprio criei. Então, qual que é a melhor solução? Eu vou acabar com isso. Aí eu volto naquele exemplo que eu sempre faço questão de dar, né? Sempre. Porque fica ilustrativo. É a mesma coisa do indivíduo chegar em casa, pegar a mulher com outro no sofá para resolver o problema, vende o sofá. Não tem o menor sentido. Quer dizer, não é isso. O problema não é o sofá. Está muito mais abaixo. Quer dizer, o Estado tem que se aparelhar melhor para poder aferir quem de fato tem condições de gozar esse benefício ou não. Até porque eu entendo que tem um aspecto constitucional em relação a isso, inclusive sobre a proteção da família, que é uma obrigação do Estado, isso está previsto na própria Constituição. Sim. Então eu entendo que mesmo derrubando esse veto do presidente, esse assunto vai acabar caindo no Supremo Tribunal Federal para discussões de constitucionalidade ou inconstitucionalidade desse assunto, né? Mas eu sou, resumindo, um defensor da saída temporária. Sou mesmo. Porque nós sabemos muito bem, nós que estamos ali desse lado, acompanhando a família, acompanhando o reeducando, acompanhando a angústia de todos, o quanto isso é benéfico, não só para aquele indivíduo que recebe benefício, mas também para a família que o recebe. Essa reinserção gradativa no ambiente familiar, porque imagine o seguinte, um indivíduo preso há 15 anos, sem ter direito a nada, não sai de lá de jeito nenhum. Daqui a 15 anos alguém abre a porta e fala, pronto, pode sair. Não, mas veja, como é que vai ser a adaptação dele na sociedade? Como é que vai ser a retomada do convívio dele com a família? Quer dizer, então não é assim que funciona. Quer dizer, assim, as pessoas têm ideia que o direito penal é um instrumento de vingança, e não é. Se nós formos partir dessa premissa, nós vamos ter que voltar lá para os primórdios. Olho por olho, dente por dente. Não, vingança divina, vingança privada, vingança pública. Não é esse o caso. Então, eu acho que o Estado, na verdade, ele tem que assumir o seu papel. Tem que assumir o seu papel. É a mesma coisa que o Supremo Tribunal Federal declara que o sistema penitenciário é um sistema de coisas inconstitucional. Sim, a pergunta que fica é, e daí? Depois dessa conclusão brilhante do Supremo, quer dizer, não precisava o Supremo para dizer uma coisa óbvia dessa, tá certo? Quer dizer assim, e depois disso foi feito o quê? Cuidado que eles vão vetar nosso podcast. Não, a responsabilidade é minha. Não, mas eu acompanho também. Não pode deixar o Alexandre ver que ele derruba a nossa internet. Olha, aliás, o STF, aliás, o STF ultimamente decide coisas óbvias pro bem ou coisas absurdas, né? Ou é o óbvio ou é o absurdo, quer dizer. Mas isso nota que, na verdade, não é só questão de vetar ou não, é justamente criar essa estrutura, né, de uma forma muito bem pensada, mas é um assunto que realmente precisa ter continuidade. Né? Eu vou até te interromper mais uma vez, porque eu me empolgo com alguns assuntos. Por favor. A grande verdade é o seguinte, por que esse assunto voltou à tona? Porque em dezembro de 2023 aconteceu uma verdadeira tragédia, e aconteceu mesmo. Ninguém disse que não foi uma tragédia. Onde você tem lá em Minas Gerais, um desses indivíduos que estava em liberdade e estava na saída temporária, deu um tiro a queima-roupa num policial militar e matou. Quer dizer, isso é óbvio que uma pessoa dessa merece uma punição enorme. Agora eu digo para você, por que ele estava na rua? O problema é do benefício ou o problema é que o Estado não tem condição adequada de aferir se ele poderia estar na rua ou não? Então é aquela coisa assim, vende o sofá. Eu não consigo resolver o problema, não consigo criar uma estrutura, então eu interrompo para todo mundo, independente. E outra coisa, para mim isso, além de tudo, viola o princípio da proporcionalidade. Claro, porque você vai vetar para todo e qualquer reeducando. Então o indivíduo que está lá, que praticou um crime muito menos grave, muitas vezes sem violência, sem grave ameaça, sem nada disso, ele também vai ficar com esse direito vetado, ao mesmo tempo que aquele que praticou um crime gravíssimo, muitas vezes, da mesma forma. E quer dizer, a questão da isonomia, aí, né? A proporcionalidade aí ficou ofendida. A gente tem um problema no direito, que as pessoas acham que basta você criar a lei. Não, cria a lei, resolve, vai acabar o problema. E não é assim. Porque a norma, você tem que entender também, nesse caso, a que é que essa norma se destina.
Então, esse ponto que o Dr. Pantaleão colocou, ele é interessante para ser discutido, porque a ideia aqui é sempre a discussão. Mas até que ponto, né, em muitos casos, não é importante para o indivíduo que está no sistema carcerário ser, não é, reinserido aos poucos. Acho que é algo que tem que ser discutido. Porque uma coisa que eu vejo muito no Brasil é aquela coisa, faz a lei. Proíbe, acabou. Mas qual vai ser a consequência? Não importa. A gente vê depois. Depois a gente pensa em como que isso vai ser executado, em como isso vai ser cumprido. Vamos agradar a sociedade. Como vai ficar o sistema. O direito penal de emergência. Vamos agradar a sociedade. Não, porque assim, imagine uma pessoa que matou os pais sair no Dia das Mães, na saidinha do Dia das Mães. É interessante isso, né? Porque realmente fica um paradoxo. Isso é uma das coisas que a sociedade bate na tecla. Então, só que você não encontra na legislação, na lei de execução penal, o professor Ishida está aqui, que é autor de livros em relação a isso e tudo mais, você não encontra essa data fixada na lei de execução penal. Virou uma praxe. Quer dizer assim, então aquele indivíduo, vamos imaginar, não sai no Dia dos Pais, mas sai numa outra data, alguma coisa do tipo. Quer dizer assim, e isso pode ser... Ele tem direito a sair 5 vezes por ano. De acordo com a sistemática atual, né? Isso assim, poderia ser regulamentado, né? Beleza, matou o pai, tem a saidinha do Dia dos Pais, sai em outra, mas, né, eu acho que isso é passível de uma regulamentação, mas dá trabalho. Não, é que é isso, o Brasil não é só fazer lei, é esse que é um problema. Vamos fazer uma lei, vamos proibir, só que você fazer a lei, proibir, você não trata o problema. O problema é muito mais grave do que isso. Né? É o que o Dr. Pantaleão colocou, então você vai impedir que todos tenham esse acesso, mesmo que ele cometeu um crime mais leve e que cometeu um crime sem violência, sem grave ameaça, em que é um cara que certamente não vai atirar em alguém, que eu vejo que é muito também, pouco teve nessa questão do Robinho, que muita gente falou assim, mas ele tem que cumprir a pena aqui. Que até vi um dos ministros do STJ, quando vai justificar o seu voto, ele fala assim, nós temos que julgar pela homologação da pena para não criarmos um paraíso. Não, para não criarmos essa animosidade com a Itália, para mostrar que o Brasil não é um paraíso, para não criarmos um conflito diplomático com a Itália. Peraí, desde quando é papel do Poder Judiciário analisar se tem ou não tem conflito diplomático? Sim. O que a imprensa vai dizer, o que não vai dizer. Então não pode ser juiz, né? Então, veja, o Judiciário está ali para cumprir o papel dele de aplicar a Constituição e as leis. Eventuais conflitos diplomáticos têm que ser resolvidos por quem dê direito, isto é, pelo Itamaraty. Nós temos um Ministério de Relações Exteriores que realiza essa política internacional, né, essa relação internacional. Então, não é papel do judiciário. Então, acho que é complicado, porque nós estamos discutindo questões, né, nós não podemos criar... Peraí, você é juiz. Vamos analisar a Constituição. A Constituição permite, a legislação permite. O ordenamento jurídico, ele está sendo aplicado ou não? Sim. Então, é complicado, porque hoje você percebe cada vez mais o judiciário se intrometendo em questões políticas. Fazendo uma salada. É o ativismo, né? O ativismo. E nesse caso, o judiciário não é nesse sentido, o judiciário não é um órgão, né, político. Os órgãos políticos são executivo e legislativo, né, que nós chamamos de órgãos governamentais. O Poder Judiciário é um poder da República, está consagrado no artigo 2º, há uma separação de poderes, mas órgãos governamentais para tomada de decisões políticas são executivo e legislativo. Né? Então, eu acho que também é importante essa discussão para nós vermos até que ponto esse ativismo também não está extrapolando um pouco e chegando em questões políticas que não deveriam chegar. Quer ver, só pegando um gancho também para dar uma pimentada aqui na discussão, coisa recente, acho que eu vi ontem, anteontem, na imprensa, a imprensa noticiando a questão da intenção do presidente da Argentina de reduzir a maioridade penal na Argentina. Você viu isso, Gida? Entre 12 e 14 anos. A maioridade penal agora é a perspectiva na Argentina, se vai passar ou não sabemos. Mas esse é outro tema. A redução de maioridade penal também sempre gera debates, discussões, se é constitucional, se não é constitucional, enfim, uma série de coisas. Porque envolve, no direito não existe algo... Se a gente acompanhar essa votação, cada ministro que foi fundamentar o seu voto pegou um pedacinho da lei ou de tratados ou da Constituição para fundamentar a sua escolha, o seu voto. Então, a gente tem uma discussão
em vários âmbitos, penal, no civil, no constitucional, e foi preciso justamente essa discussão, essa votação, para que a partir de então eles decidissem o que iria ser feito ou não. E se cada assunto fosse tratado com essa seriedade, inclusive com o acompanhamento do povo mesmo, entendendo melhor como funcionam e o que a nossa lei engloba, as coisas eu acho que iam andar de uma forma muito melhor. É que hoje o aprendizado é um aprendizado por manada, né? Literalmente. E hoje com as redes sociais, isso é um problema. Porque de repente, sei lá, alguém que não é nem da área do direito, mas você admira aquela pessoa. A pessoa não entende nada de direito. Mas você admira aquela pessoa, ela é uma referência pra você. Ele é um bom cantor de funk. Aí ele vira e fala assim, porque realmente isso é um absurdo, hein? Tá pronto. Aquele absurdo dele ganha milhões e milhões de publicações. Ganha uma exposição. Quer dizer assim, então pronto. Aí, ou então aquela máxima do direito. É porque tem dinheiro, né? Exato. É porque o Robinho tem dinheiro, por isso que ele não foi extraditado. Exato. Quer dizer, então você cansa de ouvir bobagem. É uma coisa atrás da outra. Como já dizia e diz, né? O Leandro Carnal, as redes sociais acabou dando voz para imbecis, né? É verdade. Em alguns aspectos é isso mesmo. Tá certo? Quer dizer, assim, infelizmente é verdade. Quer dizer, se hoje em dia basta um indivíduo ter uma conta em alguma dessas redes sociais, que ele já passa a ser jurista, ele já passa a ser especialista em um monte de coisa. Se eu soubesse que era tão fácil assim, a gente teria só aberto a conta. Né? As pessoas passam a opinar sobre coisas que elas não foram estudar a fundo, né? Por exemplo, essa questão também, né, que nós colocamos, que a gente comentou da fixação do regime, né? Você falou que foi fixado aqui no STJ, não? O STJ fixou. E uma discussão que se teve foi se teria que esperar o trânsito em julgado ou não. Isso. Né? Para sentença homologatória. Que durante a votação também ficou assim, eu acho que até eles deram uma perdida em relação a isso, porque eles estavam inicialmente preocupados em cumprir ou não a pena aqui, mas quando? Imediatamente ou não? E essa questão eu falo por quê? Porque eu até comentei, né, que nesse processo que eu fiz no STJ, essa homologação de sentença que eu fiz, da sentença que eu comentei, né, uma sentença de adoção de um tribunal italiano que foi homologada aqui. E para sair a carta de sentença, eu tive que me manifestar nos autos renunciando aos recursos. Porque a decisão do STJ foi favorável, houve a decisão de homologação, mas para sair a carta de sentença, eu precisei abrir mão, né? Dizer, olha, renuncio aos recursos, requeiro o trânsito em julgado. Eu tive que esperar o trânsito em julgado para sair a carta de sentença. Né? Então agora, para o julgamento, não precisou esperar o trânsito em julgado? Então são situações, quer dizer, 2 pesos, 2 medidas. De novo, a gente não está discutindo que o Robinho é inocente, não, ele é culpado. Sim. Mas nós temos que analisar o seguinte, a aplicação da legislação, como, né, o doutor Ishida, o doutor Patelão colocaram, nós temos regras para homologação de sentenças estrangeiras. O mínimo que se espera é que o judiciário, não é, Ishida, julgue o caso não pela capa, né? E sim pelo conteúdo, né? É verdade. É o mínimo que se espera, né? E nesse ponto que o Marco falou da extradição executória, ele fala no caput, né, extradição executória. Mas no inciso 1º fala se o condenado em território estrangeiro for nacional. Aí nacional inclui o Robinho, então dá uma contradição do caput e o inciso 1º. Parágrafo primeiro. Então qual que você vai usar? Né? E outra coisa que eu quero salientar, a saída temporária, só para falar, eu não sou contra se houver fiscalização. Sim. Porque para a gente é professor, né? É igual cola do aluno. Se você sair da classe, todo mundo vai colar. Se você ficar lá e for um negócio, todo mundo já perguntou, o professor tá de olho. E sabe um paradoxo interessante? Se tiver uma tornozeleira... Pronto, acabou. E tudo dá um trabalho, mas o Marco acho que entende mais do que eu. Que eu trabalhei no MP, na diretoria geral, que a gente adquiria veículo, mas não tinha dinheiro para consertar. Tinha, mas demorava séculos para consertar. Então o carro ficava encostado. Aquele que passa no Tropa de Elite é verdade. Sim. Ali aqui pra gente. Porque você vai fazer uma licitação, sim, vai demorar meses e o carro está encostado. E todo mundo pedindo para consertar logo, que precisa, motorista para ir para lá, para cá. E a gente ficava no sinuca de bico, porque a licitação é um problema do poder público. Demanda tempo. Né? Demanda tempo e não agiliza. Vamos comprar mais tornozeleira agora, né, para sair da temporária, para o regime aberto. Não sai rápido. Se sair, pode ter algum problema de
ilícito, né? Sim, Algum porque favorecimento. A licitação, na verdade, ela é um procedimento que foi adotado porque você tem que adotar uma forma de contratação. O poder público contrata. Contrata obra, contrata serviço, compra, lista, né? Então, qual o procedimento que o poder público vai adotar para fazer uma obra, para fazer uma compra, para contratar a prestação de um serviço como a manutenção de carros? E aí vem a licitação. A licitação foi o procedimento administrativo que o poder público realiza para escolher a melhor proposta e fazer um contrato, seja de obra, de serviço, de compra, né? Só que a licitação ela demanda planejamento. Para você fazer uma licitação bem feita, você tem que ter planejamento. E o grande problema hoje é que muitos órgãos públicos não têm esse planejamento. E aí ficam falando, então vamos fazer uma contratação emergencial. Nesse caso de tornozeleira, se você tiver uma política pública séria, você já faz a programação. Faz o procedimento licitatório, fala, olha, não, nós vamos fazer, que é aquilo que o doutor Pantaleo colocou, cara, é você ter uma política, né, fiscalizatória efetiva. Se eu vou ter uma política fiscalizatória, tem que adquirir tornozeleiras, então vamos lá, então já vamos pensar num procedimento licitatório, paralelamente com a regulamentação, mas isso é política pública. Não, e mais uma vez a questão da fiscalização, né? Não, porque... é nesse ponto importante, porque veja só, vamos acabar a saidinha temporária, né, no caso da saída temporária. Bom, vamos lá, vamos pensar. Quem tem direito à saída temporária? Bom, presos que estão em regime semiaberto. Ok. E o preso que tem regime semiaberto não tem direito a trabalho externo? Tem direito. E aí você resolve, você não pode sair para saída temporária, mas pode sair para trabalhar. Quer dizer, o cara que vai praticar o crime, tá, só vai mudar o momento, então. Então eu não pratico mais essa temporária. Quer dizer, são coisas que, você entendeu? São coisas assim que é para inglês ver. É para dar uma resposta para a sociedade. É para enganar a sociedade de que aquilo está resolvido e não está. O problema é muito maior que esse. E tem direito aberto se não tiver vaga ao semiaberto na colônia agrícola. Quer dizer, então como é que faz? Então não é a saída temporária o problema, esse é o ponto. É que as pessoas às vezes não entendem, né? Quer dizer, ele não sai para a saída temporária, mas ele sai para o trabalho externo. É verdade. E no trabalho externo ele sai todos os dias. Todos os dias para o trabalho externo. E isso é algo que as pessoas elas não sabem. Não sabem. É importante vocês acompanharem isso, porque assim, o pessoal eles só veem o que a mídia coloca, que é o que dá ibope, que é o que vai dar cliques e curtidas. Mas é justamente agora vendendo o nosso peixe, é justamente esse o intuito da gente ter um podcast um pouco mais sério, com profissionais que trabalham nessa área e podem falar com propriedade desses assuntos que envolvem a nossa sociedade de uma maneira tão significativa, né? Mas que são jogados para as pessoas de uma forma muito tendenciosa. Outra coisa que tem a ver com o assunto, principalmente criminal, é que os governadores dos estados aqui do Sul e Sudeste, eles estavam querendo providência para crimes igual furto, sem violência, grave ameaça, em que havia reiteração e os juízes soltavam. O juiz de São Paulo não solta aqui, o Pantanel não sabe disso daqui. Verdade. Aí eu vi na mídia, eu conversei com um coronel, alguma coisa, e ele falou que solta. Não solta, eu vejo o HC toda hora. Se for primário, né, ou com um arquivamento, com uma coisa, sim, mas se tiver reiteração, ele fica preso. Quer dizer, é um desconhecimento total. Na prática, assim. E não é porque ele é coronel que ele sabe, né? E os governadores dando opinião com base em especialista deles, mas não sabendo que não são da prática. O Pantanel sabe também, porque ele mexe com habeas corpus de reiteração. O juiz vai para o HC, o desembargador não solta. Mesmo o mais maleável não solta, se tiver uma folha de antecedentes, mesmo no furto, né, Pantanel? Isso é um desconhecimento da realidade. Tem enorme dificuldade, quase que zero de chance de aplicar a insignificância. Sim. Né, no reincidente, no furto. Sim. Enfim, quer dizer, tem uma série de situações, mas infelizmente é aquilo que nós falamos, né? Existe uma certa manipulação do convencimento da grande massa. Sim. Então a gente acaba ficando uma voz quase que isolada, né? Porque esse é o ponto. E quem está nos acompanhando tem que realmente decidir se quer ser uma pessoa que vai com a massa ou se quer ter essas informações para, a partir de então, dos seus princípios, da sua criação e do seu próprio raciocínio,
julgar se é procedente ou não tudo isso que a gente vem acompanhando. Não, e o fato de eventualmente alguém achar que o Robinho foi preso de uma maneira precipitada não significa dizer que se concorde com o que ele fez. Claro que não, são coisas completamente Eu diferentes. queria chegar aí. A gente foi, então, julgado que seria homologado a sentença para ele cumprir aqui no Brasil. E aí, ele, como consequência, ele já se apresentou, né? Porque senão iam lá buscar ele, né? Como que... Não, na verdade, ele foi se esse apresentou porque foi processo? expedido o mandado de prisão, né? Sim. Aí ele acabou, Ele- como o mandado de prisão chegou em tese para a equipe cumprir, já era o período noturno, e não se poderia invadir a casa dele para cumprir, para evitar até esse Isso é um transtorno. evitar esse negócio problema, que ele o voltou. pessoal acompanha bastante, né? Até teve essa semana aquele caso, não sei se vocês viram, que os policiais invadiram A casa errada. a casa Casa errada. Eu até queria falar rapidinho sobre isso. Fale. Eles erraram a casa e pelas filmagens da dona da casa era 5 horas da manhã. E não pode. E tinha... Então, na verdade, assim, só para essa questão do domicílio, isso também é uma questão que está na Constituição, no artigo 5º, inciso 11. Né? A Constituição ela fala que a regra é: ninguém entra na casa sem consentimento do morador. Essa é a regra. Não é proprietário, é morador. Então, se eu alugar o meu apartamento para você, você é a moradora, você decide quem entra, essa é a regra. E existem exceções a essa regra, isto é, situações em que se pode entrar na casa sem o consentimento do morador. Que a Que é o- fundada suspeita. Que é flagrante delito, é o primeiro deles. Então, flagrante delito. Então, eu estou perseguindo, né? Um marginal, ele entra numa casa e tranca a porta. Como é uma situação de flagrância, o flagrante permite a entrada na residência sem autorização. autorização do morador. O segundo é desastre. O terceiro é para prestar socorro, que é por isso que os bombeiros eles entram, né, em situações de perigo. E a quarta situação é com mandado judicial, só que a Constituição fala que o mandado judicial só pode ser cumprido durante o dia. E aí fica uma questão do que é dia. Né? E aí tende a prevalecer, alguns falam que seria o critério solar, tá claro, é dia, começou a escurecer à noite. Há quem fale que tem que conjugar o critério solar com O costume da região. o costume da região, ou das 6 às 6. Né? Mas o fato é que ali, a ideia, eles entrariam, eles teriam entrado com a alegação de flagrante delito. Então o flagrante, na verdade, pode ser até de madrugada, pode ser à noite. Né? O flagrante, desastre e socorro, você pode entrar a qualquer momento, mesmo Coisa durante a noite. que, na verdade, não vai se suspeita, sustentar. Mas desde porque- que haja o flagrante delito, ou pelo menos uma, eu não diria nem só fundada, eu acho que aqui tem que ser uma suspeita, né, efetivamente mais Investigação firme, prévia. uma firme, porque vou dar um Só exemplo. entrar. A polícia está investigando a casa há 6 meses e sabe que aquela casa é usada para refino de cocaína. É isso aí. Tem horas de investigação criminal, Chance interceptações. de fugir. Ou seja, é ali, os caras sabem disso, então sabe que tem o flagrante. Então aí é uma situação, né? Agora, nesse caso, mostra o quê? Que a polícia não pode. Né? Ah, tem flagrante, vou entrar. Veja, é uma situação excepcional. Sair correndo a pessoa, o agente criminoso, já não é mais motivo para você entrar na casa dele. Não. Não. Tem que ter mais. A não Ali ser que, vai caber o quê? Uma indenização? Nesse a não caso, ser que haja o flagrante, né? Dizendo assim, então o cara assaltou um banco, tá em perseguição, não é? Ah, sim. Ah, não, aí é Isso só que eu se for falo. flagrante. Em qualquer Que é hipótese. uma situação de flagrante. flagrância. É, O ali cara nesse assalta um caso, banco, a polícia vai. A dona É uma da casa perseguição. tava dormindo Não, mas com nesse- duas mas Mas mesmo se o cara entrar crianças. numa sim. casa, a polícia Sim. pode entrar. Mas porque é tem que uma situação de nesse flagrante. caso que ela fala, nesse caso não tinha nada de flagrante. Isso, não mas, tinha nada. mas é aí que eu quero chegar. Não, entendeu? Os caras entraram sob uma alegação de que haveria flagrante quando não há, Não, na verdade eles foram cumprir um mandado de prisão preventiva. não é? Eles foram cumprir um mandado de prisão preventiva foi. na casa errada, né? Que absurdo. Chegou lá, invadiu, a gente bateu na porta, vocês não abriram. Pô, claro, não vou saber quem é. Ah, polícia. Bom, Não, aí e com sem uma falar que- marretada abriram a porta. E E, sem falar que- realmente não. Aí ela fala, se 5 horas da manhã, aí a policial tenta corrigir, não, já era 6. A policial já tenta mas corrigir sim, na mas hora e prova- tudo mais. Não, tá. e Teve apontando o- a arma para uma mulher desarmada. Não, ali e outra, numa situação até de quantidade detalhe, menor e tal. Mas o problema todo é o seguinte, quer dizer assim, veja, ingressou na casa errada. Aí você me pergunta, qual é a consequência disso? Bom, depende. Eles recebem, a equipe policial recebe um mandado com endereço. A equipe que foi cumprir não é a equipe que investigou. Então ela recebe lá
olha, você tem que cumprir, buscar fulana de tal nesse endereço aqui. Eles foram buscar fulana de tal nesse endereço. Quer dizer, então a culpa não é da equipe propriamente dito. É que, na verdade, quem passou o endereço para colocar no mandado passou errado. Mas Não, eu foi a acho falha que do ali sistema. foi um excesso Agora, que também. Não, aí o Não, mas- comportamento individual Isso. de cada gente aí tem vai que ser ser avaliado. apurado. E Que como as- já está sendo, né? Não, essa Sim, questão já que você está falou que sendo. já tinha mandado, então, 5 horas da manhã, realmente, é aquilo que a gente falou. O mandado judicial, o mandado expedido pelo Ali era juiz, prisão preventiva. para entrar, no mandado de prisão preventiva, só pode realmente ser cumprido durante o dia. Esse dia. Mas então esse é o ponto. Bom, então só pra gente concluir. O Robin, eu queria falar sobre esses assuntos com vocês todos os dias, Assunto, né? porque tem assunto. É muita coisa, É né? muita coisa. Mas só pra gente Nem concluir. falamos do Daniel Alves. Gente do céu. Aliás, jogar polêmica. Ana, Aliás, o Daniel Alves, uma das razões pelas quais, né, ele não saiu, qual foi? O medo de que ele viesse para o Brasil Para não acontecer a mesma para não coisa do acontecer a Robinho. mesma coisa do sim. Robinho. É. Por isso que, né, foi um dos motivos, Um dos não é? Pelos quais a justiça espanhola manteve o Daniel Alves preso, com medo da fuga Lógico. para o Brasil e a incidência do artigo 5º e 51 da Constituição, que não permite a Que ia extradição. gerar o mesmo problema, né? Depois ela permitiu, né? Aí depois, Quando ele aí veio depois voltar ao Brasil. paga, agora pode, paga É. E aí, então, eles esperaram o dia seguinte, né, aí o Robinho, ele se apresentou. O Robinho saiu à noite até, porque uma coisa é você, eu não posso entrar na sua casa, mas você pode vir se apresentar para mim e se entregar. voluntariamente. E E foi o que aí ele aconteceu, o Robinho foi, fez se isso. apresentou. Porque como era mandado, bastava a polícia esperar amanhecer, chutar a Ele se porta e apresentou, prender. sim. Ele saiu no prédio ali. Entendeu? Ele saiu iam da casa entrar. dele. Ele, Ele Na próprio. verdade, ele foi para evitar constrangimento, porque Sim. a partir do momento que Com todo surgiu o mundo sol ali, filmando. Não, 6 horas da manhã já iam chutar, Não, iam chutar a porta. Iam ficar Sim. a imprensa É, filmando, inteira né? ali, o tempo inteiro durante a noite, Esperando. constrangendo os vizinhos e daí por diante, a família e daí por diante. E outra, não ia adiantar nada, porque depois de poucas horas a polícia ia A entrar, polícia ia chutar a com porta. sem porta, ia entrar e ia cumprir o mandado. Aliás, hoje é crime de abuso de autoridade, que eu acho certo, você ficar mostrando o preso como se fosse um animal. Sim. Segura ele lá e manda Sim, ele e pra- pega o pras pescoço, pessoas lá, levanta, ou chama tal, todo mundo e... Hoje não pode. Então, ele talvez quis evitar essa na verdade- exposição ali, já... já sai, né? Eu acho que Na o melhor verdade, critério eu é da- particularmente acho que nunca pude, né? Mas da Polícia Federal, que eu até tive o meu vizinho, quando ele foi cumprimento de mandado, de prisão, eu acho que na prática, a gente discute na teoria vários horários, é das 6 às 6, que é o critério mais técnico. É 6 da manhã, você espera, aí você... Aqui em Alphaville a gente vê os helicópteros já sobrevoando de manhãzinha. avisa pra a acontece portaria essas e coisas. entra às Exato. 6 da manhã, né? E não pode ir, por exemplo, e eles entram sem possibilitar num prédio, por exemplo, de apartamentos, que o porteiro interfone, evidente. Sim. Sim. Não pode entrar, não pode avisar, não pode nada. É correto, até não tem problema nenhum, tá tudo perfeito. Mas Desde desde que que se seja- resguarde o mínimo dos direitos exatamente. individuais, né? claro. E aí agora ele tá preso, o Robinho tá preso. O Robinho tá cumprindo pena. Ele É, está cumprindo a pena de regime fechado inicialmente. Sim. E aí a questão da progressão da pena, como que vai funcionar? A gente vai seguir a justiça italiana ou a justiça brasileira? Quanto tempo ele vai ficar preso? Como que tá isso? Vai lá, Chico. Alguém sabe? Ele vai cumprir a lei brasileira, né? Tá. Cumpre a pena aqui, o regime fechado foi da lei brasileira, aí ele vai ser submetido, estava olhando ele primário, né, progressão 40%, porque ele é primário, porque Tá. é crime hediondo, como o Pantaleão falou, e para progressão semiaberto, Então ele tem que cumprir 40% da a pena. dos 9 anos para progredir semiaberto, e do restante da pena lá, depois de descontado, para ir para o aberto, né. E para o livramento condicional, 2/3, são 6 anos, né, que ele tem que cumprir. Eu era a favor do sistema americano, porque a gente tem um sistema de progressão que não funciona aberto, semiaberto, não existe vaga, né? O americano é preso ou solto. É preso, aí ele vai dar livramento condicional. Então, você O cumpre aberto é X. casa do albergado, que nunca vi. Então. Não- Então Aliás, faz isso só que eu ia perguntar, preso solto. existe? Só Nunca o vi. sistema. Quando eu fiz faculdade há muitos anos, falava assim, caso do Só Albergado. um em Manaus que supostamente existe, mas nunca fui ver, que eu achei pela internet, né? Diz a lenda. Diz a lenda. Alguém falou que viu, Caso do mas... Albergado. Senhores, nosso tempo é curto para tanto assunto, tanto conteúdo. Queria mais uma vez agradecer vocês que ficaram até aqui nos acompanhando. Queria agradecer vocês, nossos queridos convidados, por enriquecer com
todo o conhecimento e experiência de vocês, o nosso podcast. O Dr. Pantaleão, ele vai ter uma palestra agora, né? É um congresso, né? Um congresso. Um congresso em Fortaleza, no dia 17 e 18 Aqui em de São Fortaleza. maio, né? Estaremos lá, não só eu, como vários professores de direito penal. É um congresso brasileiro de direito penal, então professores de todo o Brasil estarão reunidos lá dia 17 e 18 em Fortaleza. Estão E fica aqui o convidados. convite, quem quiser participar, é uma alegria, né? E o Dr. Ishida, ele tem o lançamento do livro dele no dia 17 17, sexta. de maio. Vou falar fazer uma palestra sobre nulidades no processo penal. A visão nova do Supremo, do STJ. Gente, acompanhem, vai ser na OAB de Barueri. Quem quiser também fica o convite, porque é um conteúdo muito importante para quem é da área e enriquecedor, né? O Dr. Marcos, baita advogado. Quem precisar também, a gente tem os contatos de todos eles nas nossas redes. Obrigada, gente. E já vamos pensando aqui no próximo podcast, porque assunto não falta. Gente, obrigada. Até a próxima.